Se você acredita no poder de boas narrativas e quer ajudar nosso canal a continuar produzindo conteúdo, considere fazer uma contribuição com qualquer quantia. Clique em Valeu abaixo do vídeo e faça sua doação. Agora vamos para o caso de hoje. O vento que soprava sobre as falésias do norte da Inglaterra parecia ter nascido da própria pedra. Frio, antigo e impaciente. A névoa vinha do mar como um véu espesso, apagando as cores do mundo até que tudo se tornasse uma mistura de cinza e prata. No alto da encosta, Alden Manor se erguia como um sobrevivente de outra era, uma mansão de paredes austeras, janelas estreitas e um ar permanente de censura, como se observasse o visitante e decidisse silenciosamente que ele não pertencia ali. Foi para aquele cenário que Hercule Poirot chegou numa manhã de segunda-feira, pontual como um relógio suíço e impecável como sempre. O bilhete que o trouxera não era extenso, mas suficiente para despertar sua curiosidade. Roubo de arte. Intrusão impossível. Solicito descrição e discrição. Lord Benedict Alden. Poirot, ajustando o chapéu, comentou em voz baixa enquanto descia do carro alugado. Ah, mon ami, os ingleses, sempre tão prontos para criar o impossível e depois pedir que a ordem belga venha restaurar o equilíbrio. O motorista, confuso com o sotaque e o tom de ironia, apenas acenou e foi embora, deixando Poirot diante do portão principal. A névoa se desfez o bastante para revelar uma entrada ladeada por esculturas de pedra cobertas de musgo e um brasão gasto pelo tempo. A grande porta de carvalho se abriu com um ranger calculado e ali surgiu um homem alto, de expressão neutra e mãos unidas nas costas. Harold Blythe, mordomo, senhor, disse ele com a rigidez de quem havia ensaiado aquela frase durante 40 anos. Lord Alden o aguarda na biblioteca. Poirot o seguiu por um corredor comprido, onde retratos de antepassados o observavam com a mesma desconfiança que se reserva a estrangeiros e detetives. Havia cheiro de cera, madeira antiga e algo mais, um leve toque de maresia, como se o oceano insistisse em lembrar que estava perto. Na biblioteca, Lord Benedict Alden aguardava junto à lareira. Era um homem de ombros largos, cabelo grisalho penteado para trás e um olhar que parecia medir não apenas pessoas, mas também intenções. Ao lado dele, uma mulher de feições delicadas e voz cansada tomava chá em uma xícara de porcelana azul. Senhor Poirot, disse o Lorde, erguendo-se com polidez contida, perdoe-me o incômodo, mas algo terrivelmente inaceitável ocorreu nesta casa. Inaceitável? Poirot arqueou uma sobrancelha. É sempre a palavra preferida quando o orgulho é ferido. Lady Eleanor Alden pousou a xícara, o som delicado ecoando na sala. Fui eu quem insistiu para que chamassem o senhor, Monsieur Poirot. A polícia local não é... Ela procurou a palavra certa, refinada o bastante para lidar com a natureza deste crime. Poirot inclinou a cabeça. Refinamento raramente impede o roubo, madame, mas às vezes ajuda a compreendê-lo. O lorde suspirou e se aproximou da janela. A luz pálida atravessava o vidro e destacava a rigidez de seu rosto. Ontem à noite, um quadro de valor inestimável desapareceu da sala azul. Uma paisagem holandesa do século XVII, herdada de meu bisavô. Além disso, algumas peças de prata sumiram do armário principal. A polícia veio, observou o vidro quebrado e foi embora dizendo que se tratava de um simples arrombamento. Mas não há nada de simples nisso, Monsieur Poirot. E por que acredita nisso, milord?
porque as janelas estavam trancadas por dentro. A fechadura intacta. Nenhum rastro de pegadas. Nada foi forçado. É como se o ladrão tivesse se dissolvido no ar. Poirot sorriu de leve. Um ladrão que não deixa vestígios. Ah, isso sempre agrada ao meu ego. Não é o único item desaparecido, interrompeu Lady Eleanor. 2 pequenas miniaturas sumiram também. Retratos de família sem grande valor comercial, mas insubstituíveis para nós. Poirot se aproximou da lareira, observando um quadro que pendia na parede oposta. Um retrato de uma jovem de expressão severa e olhos atentos. Curioso, murmurou ele. Mesmo aqui, as pessoas parecem mais interessadas no que foi tirado do que no que restou. O silêncio se instalou. Lord Alden cruzou os braços. Também tivemos hóspedes neste fim de semana, um negociante de arte chamado Edward Thorne e um velho amigo de guerra, Daniel Reed. Ambos partiram esta manhã antes que notássemos o desaparecimento. Poirot ajeitou o bigode. Ah, sim. É impressionante como os visitantes sempre se vão um pouco antes da verdade chegar. A frase pairou no ar e Lady Eleanor desviou o olhar. O detetive caminhou lentamente até uma pequena mesa junto à janela. Sobre ela, um vaso com flores murchas e uma mancha circular no tampo. O tipo de detalhe que chamava mais a atenção de Poirot do que o próprio crime. E a senhora estava onde na noite passada? Perguntou sem levantar os olhos. No meu quarto, respondeu Lady Eleanor com firmeza. Sofro de enxaquecas. Meu marido sabe disso. E o senhor, Lord Alden? Estava na biblioteca, revisando documentos. Fui o último a subir. Poirot apenas assentiu, guardando a informação em silêncio. O vento lá fora rugiu novamente, fazendo as janelas vibrarem. Muito bem, disse ele após uma pausa. Comecemos com o básico. Desejo ouvir o relato do mordomo e de todos os empregados. Depois verei os aposentos e o local onde o quadro estava. O Lorde fez um gesto para o mordomo, que aguardava imóvel à porta. Harold cuidará de acompanhá-lo. Perfeitamente, respondeu Poirot, enquanto apanhava o chapéu e a bengala. E, por favor, ninguém deve tocar em nada, nem nas janelas, nem no armário de prata. Às vezes o pó diz mais que as palavras. Lady Eleanor pareceu estremecer. O senhor acha que foi alguém de dentro? Poirot sorriu de modo enigmático. Minha cara senhora, sempre começo acreditando que todo o crime vem de dentro, da casa, da mente ou do coração. O resto são apenas consequências. Eles o observaram sair pelo corredor, e o som de seus passos ecoou como uma batida constante de raciocínio. Naquela manhã fria, Alden Manor parecia respirar mistério por cada fresta. As tapeçarias escondiam ecos antigos, as portas rangiam como se guardassem segredos, e até o vento que batia nas janelas soava como um sussurro de advertência. Lá fora, o mar golpeava as rochas com a fúria de quem sabe mais do que pode dizer. E sob aquele ruído, Hercule Poirot caminhava atento, certo de que, dentro daquela casa cinzenta, alguém havia trocado a honra pelo silêncio. Ele parou diante da porta que levava à sala azul, o coração do crime, e murmurou, quase como uma prece a si mesmo. A verdade, ela também tem seus degraus, e cada passo que subimos traz um nome à tona. Vamos ver quem foi o primeiro a escorregar. O sol mal havia rompido as nuvens quando Hercule Poirot iniciou suas observações. A primeira regra, dizia ele, era olhar o óbvio até que se tornasse suspeito. Nada em Alden Manor parecia fora do lugar.
E era exatamente isso que o incomodava. O mordomo Harold Blythe o conduziu até a sala azul, onde o quadro roubado estivera pendurado. O retângulo vazio na parede parecia uma ferida aberta. Um pedaço de papel grosso cobria o vidro quebrado da janela. O chão, limpo demais, denunciava zelo recente. — O senhor mandou limpar o cômodo depois do roubo? Perguntou Poirot. Harold manteve o tom neutro. — Apenas varremos o vidro, monsieur. Lady Eleanor não suporta desordem. Poirot se aproximou do parapeito. Observou o rebordo da janela, tocando levemente a madeira. Nenhum sinal de forçamento, nenhuma lasca irregular. Curioso. E, no entanto, o vidro foi quebrado. A polícia disse que o ladrão entrou por aqui. Ah, sim. E talvez tenha saído voando, não? Poirot olhou pela janela. Lá fora, o jardim terminava em um pequeno despenhadeiro que dava direto para o mar. Subir aqui de fora exigiria uma escada alta, estabilidade e ausência de testemunhas. Um ladrão prudente preferiria a porta. O mordomo não respondeu. A compostura dele era impecável, mas Poirot notou o leve movimento dos olhos, o tipo de desconforto que denuncia quem já pensou demais no mesmo assunto. — Diga-me, Monsieur Blythe, o senhor tranca pessoalmente as portas à noite? — Sim, às 11 em ponto. Como faço há 30 anos. — E naquela noite? — O mesmo. Tudo fechado antes das 11h15. Poirot inclinou a cabeça, satisfeito. A regularidade é admirável. Só tem um defeito: facilita o trabalho de quem conhece o horário. Ele deixou o mordomo e caminhou até o armário de prata. A fechadura intacta, as prateleiras brilhando. Tocou a superfície e percebeu uma diferença sutil. Parte do polimento era recente e irregular. Um pano fora passado às pressas, tentando apagar algo. — O senhor poliu este armário ontem à noite? Perguntou, virando-se para Harold. — Não, monsieur. A limpeza é feita pela manhã. — Então, quem passou o pano aqui fez isso com pressa e fora do costume. Poirot mediu o tom das palavras. — A casa é muito bem treinada, Monsieur Blythe. Quando a ordem é perfeita demais, esconde-se o caos por trás. Ao deixar o cômodo, encontrou Lord Benedict Alden no corredor, vestido com a formalidade de quem acreditava que postura era a prova de caráter. — Alguma descoberta, Poirot? — Apenas constatações. O ladrão conhecia esta casa e possuía tempo, silêncio e confiança. — Quer insinuar que foi alguém daqui? O tom do Lord endureceu. — Não insinuo, milord. Constato o que a lógica exige. O vidro foi quebrado de dentro para fora, não o contrário. O rosto de Alden empalideceu. — Está dizendo que o arrombamento foi simulado? — Exatamente. Poirot fez uma pausa. Quando se quer encenar um roubo, é preciso dar à polícia algo para observar. Um vidro quebrado cumpre esse papel perfeitamente. O Lorde não respondeu. Um homem acostumado ao comando não aceita com facilidade que a desordem possa nascer dentro do próprio domínio. Mais tarde, Poirot pediu para conversar com Lady Eleanor. A encontrou em seu quarto, sentada diante do espelho, ajustando um colar de pérolas. — A senhora dormiu bem, madame? — Dormi o necessário para lidar com esta vergonha. Respondeu sem olhar para ele. É humilhante ter sua casa tratada como palco de um crime. Nem sempre é a casa que é palco, madame. Às vezes é o orgulho. Ela virou-se ofendida. O senhor sugere que alguém da família possa estar envolvido? Poirot caminhou até a janela, observando o jardim. Sugiro apenas que as aparências mentem. Um ladrão de fora não teria como conhecer o hábito de trancar as portas às 11h15,
nem o exato lugar das chaves. O senhor está insinuando que Harold... Estou dizendo que todos aqui parecem irrepreensíveis, o que é a primeira forma de disfarce. Lady Eleanor apertou as mãos no colo. E quanto aos nossos hóspedes? Ah, sim. Poirot voltou-se lentamente. O negociante de arte e o amigo de guerra. Ambos partiram cedo demais. Um gesto conveniente, n'est-ce pas? Ela respirou fundo. Edward Thorne é desagradável, mas prático. Daniel Reed, ao contrário, é generoso. Nunca o senhor suspeitaria de um homem tão cordial. Poirot sorriu de leve. A cordialidade é um véu muito útil, madame. Já vi mais mentiras escondidas em sorrisos do que em rostos fechados. Ao sair do quarto, Poirot caminhou pelos corredores em silêncio. Cada passo ressoava como um lembrete. Ali dentro, a perfeição era uma máscara. As tapeçarias, as pratas, os retratos, tudo gritava ordem, mas era uma ordem construída sobre segredos. No fim do corredor, encontrou Clara Alden, a sobrinha do casal. A jovem segurava um livro contra o peito. Tinha o olhar apreensivo, mas sincero. Monsieur Poirot? O senhor acredita que vão recuperar o quadro? Mademoiselle, acredito que o quadro não foi levado para longe. Mas a janela foi apenas teatro. Um ladrão inteligente prefere o silêncio. E o silêncio, mademoiselle, mora aqui dentro. Ela pareceu hesitar, mas perguntou. O senhor acha que Daniel Reed tem algo a ver com isso? Por que me pergunta isso? Porque ele sempre faz perguntas demais sobre as coleções da família. E ontem à noite? Ela baixou a voz. Houve passos no corredor depois das 11. Poirot a observou por um instante. E o que fez? Nada. Achei que fosse o mordomo. Ah, a aparência do dever é sempre o melhor álibi, murmurou Poirot. Anotou mentalmente o horário. Passos depois das 11, o mesmo momento em que Harold dizia ter trancado as portas. Contradições começavam a formar o contorno da verdade. Ao entardecer, Poirot reuniu todos na sala principal. Nenhum olhar era inocente, apenas mais ou menos treinado para disfarçar culpa. Ele caminhou lentamente entre eles, analisando gestos. Meus amigos, começou com a calma de um professor diante de alunos distraídos. Quando um crime ocorre, todos se apressam a parecer virtuosos. Mas a virtude que se apressa é apenas outra forma de mentira. Lord Alden cruzou os braços. Quer dizer que devo suspeitar da minha própria casa? Não, milord. Eu digo que deve observá-la como um estranho. Só assim verá o que está diante de si. O silêncio que se seguiu era quase palpável. Poirot olhou para cada um, o mordomo de rosto imóvel, a dama ofendida, a jovem ansiosa, o lorde rígido. Todos representavam papéis, mas a cena não estava perfeita. Alguém aqui conhece demais o funcionamento desta casa, concluiu ele, e usou essa familiaridade para fabricar um roubo. Então o senhor não procura um ladrão? Perguntou Clara, com voz trêmula. Não, mademoiselle, respondeu Poirot, ajustando o bigode. Procuro um ator que esqueceu a própria máscara. Alden Manor ficou em silêncio. O vento voltou a soprar do mar, batendo nas janelas como se tentasse entrar para ouvir o resto. Poirot caminhou até a lareira e pousou as mãos na borda fria de mármore. Aparência, meus amigos, é o refúgio de quem teme ser visto. E a verdade, por mais simples que seja, nunca teme a claridade. Amanhã começarei a acender as luzes. Na manhã seguinte, o céu clareou apenas o suficiente para revelar o cinza das pedras.
Alden Manor despertava lentamente, mas o peso do escândalo ainda pairava no ar. Hercule Poirot desceu para o café com o mesmo rigor com que examinava uma cena de crime. O mordomo Harold Blythe o aguardava com o jornal dobrado e uma expressão que misturava dever e desconforto. "Nenhuma notícia sobre o roubo, monsieur", disse ele, servindo o café com precisão quase militar. "O senhor deseja algo mais?" "Sim." Silêncio. Poirot levantou os olhos e o encarou. É raro encontrar uma casa tão orgulhosa e, ao mesmo tempo, tão vulnerável. A perfeição, Monsieur Blythe, é o perfume da decadência. O mordomo manteve a compostura, mas não respondeu. Orgulho era a espinha dorsal de Alden Manor. Cada pessoa ali respirava uma hierarquia antiga. O lorde mandava, a dama opinava, e os empregados obedeciam. Mas, sob aquela ordem, havia rachaduras. Poirot terminou o café, colocou o guardanapo com exatidão e pediu para ver o escritório de Lord Alden. Era ali que o aristocrata guardava suas finanças, correspondências e memórias. A sala exalava poder envelhecido, cortinas pesadas, móveis escuros e uma coleção de medalhas militares. Lord Alden o aguardava junto à escrivaninha. "Espero que tenha boas notícias, Poirot." "Ainda não, milord. Apenas fatos. E os fatos são teimosos." Poirot percorreu a sala com o olhar. "O senhor mantém esta casa com quantos empregados?" 3 criados internos e 2 jardineiros." "Mais que suficiente." "Imagino que seja custoso manter tudo impecável." O lorde se irritou levemente. "A honra de uma família não tem preço. Alden Manor é símbolo de tradição." "Justamente por isso, milord", disse Poirot calmamente, "é também refém dela." Lord Alden fechou um livro sobre a mesa. "Insinua que o orgulho de minha casa me cegou?" "Eu não insinuo, eu observo." Poirot deu um passo à frente. O ladrão, quem quer que seja, conhece bem essa necessidade de aparência. O senhor tranca portas e janelas, mas deixa abertas as conveniências. Uma casa que confia apenas em sobrenomes acaba confiando demais nas pessoas erradas. O lorde o encarou em silêncio. Pela primeira vez, o ar de autoridade deu lugar a algo mais frágil, uma sombra de dúvida. Poirot desviou o olhar para as prateleiras. Entre livros de genealogia e volumes de história, notou um cofre embutido discretamente atrás de uma moldura. "Posso?" perguntou com um gesto discreto. Alden hesitou, mas acabou concordando. O cofre estava trancado. Poirot analisou o trinco, depois as dobradiças. "Um homem cuidadoso, milord, fechado por fora, mas com marcas de manuseio recente. Apenas abro esse cofre para guardar documentos." "Ou para escondê-los." Poirot sorriu. "O senhor não é o primeiro nobre a ser vítima da própria vaidade." "Está me insultando?" "De forma alguma. Estou apenas lembrando que, quando a nobreza teme perder o que tem, ela mesma se torna o seu ladrão." O lorde endireitou os ombros, ofendido, mas Poirot já se afastava. "A decadência, milord, não chega com pobreza. Ela chega com negação." Do outro lado da casa, Lady Eleanor Alden conversava com a sobrinha Clara. O clima era tenso. A dama mantinha a cabeça erguida, mas seus olhos denunciavam fadiga. "Não suporto essa ideia de um ladrão entre nós", dizia ela. "Alden Manor resistiu a guerras, crises e escândalos. Não será destruída por um intruso?" Clara respondeu em voz baixa. "Talvez o perigo não tenha vindo de fora, tia." Lady Eleanor a fitou com espanto. "Como se atreve a insinuar isso?"
Eu apenas repito o que Monsieur Poirot sugeriu. Ele acredita que o vidro foi quebrado de dentro para fora. Um estrangeiro que nada entende de tradição não vai me ensinar como funciona a minha casa. Lady Eleanor levantou-se, orgulhosa. Essa mania de duvidar dos próprios criados é coisa moderna. Aqui, a lealdade é antiga. Poirot, que ouvira parte da conversa ao se aproximar do corredor, entrou sem anunciar. A lealdade antiga, madame, às vezes é como uma tapeçaria velha. Linda à distância, mas cheia de buracos se olharmos de perto. Lady Eleanor se virou, indignada. O senhor tem o hábito de aparecer sem ser chamado? Apenas quando a verdade bate antes da porta. Ela manteve o olhar fixo, mas o silêncio dela já era uma resposta. O orgulho sustentava cada palavra dita naquela casa, mas o tempo havia transformado esse orgulho em teimosia. Poirot aproveitou o momento. Permita-me uma pergunta simples, madame. Por que as janelas da sala azul permanecem trancadas, mas as chaves são guardadas em um armário sem fechadura? Ela hesitou. É um costume da casa? Exato. Um costume que todo funcionário conhece e que um hóspede atento poderia aprender rapidamente. O olhar de Lady Eleanor fraquejou. Quer dizer que Daniel Reed... Digo apenas que o orgulho é o primeiro a acreditar nas boas maneiras. Naquela tarde, Poirot caminhou pelos jardins. As estátuas estavam cobertas de líquen e o vento carregava o cheiro salgado do mar. A grandeza de Alden Manor estava na forma, não no conteúdo. Tudo ali era fachada, relíquias sem propósito. Harold Blythe apareceu à distância, supervisionando 2 empregados que aparavam a grama. O detetive se aproximou. Sr. Blythe, o senhor está nesta casa há muito tempo, não? Quase 40 anos, monsieur. Então já viu tudo. Alegrias, festas, crises. As casas antigas têm suas fases, Sr. Poirot. Os Alden foram uma das famílias mais respeitadas do condado. E agora? O mordomo hesitou. Agora. Os tempos são outros. O Lorde insiste em manter a aparência, mas as dívidas cresceram. A venda de uma obra de arte não seria surpresa, se o senhor me entende. Poirot o observou com atenção. Então havia motivos financeiros para que um roubo parecesse real. Eu não disse isso, mas pensou, completou Poirot. E isso já basta. De volta à casa, Poirot reuniu as anotações. Cada depoimento confirmava o mesmo padrão. Todos pareciam mais preocupados em salvar a reputação da família do que em revelar a verdade. O crime era, para eles, uma mancha social, não uma injustiça. Mais tarde, enquanto a chuva batia nos vidros, Poirot subiu ao andar superior e encontrou Clara na escada, segurando um livro. Ainda lendo à noite, mademoiselle? Tento distrair a mente. Esta casa ficou pesada. As casas velhas são como pessoas, mademoiselle. Quando escondem demais, tornam-se doentes. Ela o olhou com seriedade. O senhor acredita que alguém da família fingiu o roubo? Poirot sorriu. Acredito que o orgulho faz as pessoas cometerem o que juram desprezar. Clara suspirou. Se for verdade, isso destruirá tudo o que ainda resta do nome Alden. Talvez, respondeu ele, ou talvez o liberte. Às vezes é preciso quebrar o retrato para ver a moldura apodrecida. Naquela noite, ao registrar suas conclusões, Poirot escreveu uma única frase. O crime de Alden Manor não nasceu da necessidade, mas do medo de parecer comum. Enquanto a casa dormia, ele já via o tabuleiro inteiro. O roubo não era apenas de um quadro, mas de uma identidade. A aristocracia da família, sustentada por aparências,
agora se via diante da própria falência moral. O orgulho, pensou Poirot, é o ladrão mais antigo do mundo. A chuva cessou ao amanhecer, mas o vento seguia forte, como se quisesse varrer segredos do chão de pedra. Hercule Poirot, já vestido com seu terno impecável e seu humor calculado, iniciou o terceiro dia em Alden Manor com uma única intenção: separar a ordem verdadeira da ordem fabricada. Para ele, a casa era um quebra-cabeça onde cada peça se encaixava com exatidão excessiva. Nenhum quadro torto, nenhum copo fora do lugar, nenhuma conversa espontânea. Tudo era ritual. E onde há rituais demais, há algo escondido atrás do silêncio. No salão principal, encontrou Edward Thorne, o negociante de arte, recém-chegado de volta à propriedade. O homem, elegante e frio, exalava autoconfiança. Decidi regressar, Monsieur Poirot. Soube que o senhor ainda não solucionou o mistério e imaginei que minha experiência poderia ajudar. Poirot arqueou a sobrancelha. Os inocentes raramente voltam ao local do crime por vontade própria, Monsieur Thorne. Mas, por favor, sente-se. O homem sorriu com desdém. Gosto de resolver pendências. Enquanto o convidado falava, Poirot analisava não as palavras, mas o ritmo delas. Thorne falava rápido, gesticulava pouco e evitava olhar para as janelas. O contrário do comportamento calmo e observador de um perito em arte. Diga-me, monsieur, o senhor aconselhou Lord Alden sobre o valor do quadro desaparecido? Sim, eu mesmo o avaliei em 20.000 libras, uma peça modesta, mas segura. Curioso, respondeu Poirot, inclinando a cabeça. Porque Lord Alden afirmou que o senhor o considerava de valor inestimável. Thorne hesitou. O valor sentimental pode alterar percepções. Ah, sim, Poirot sorriu. E percepções alteradas produzem julgamentos imprecisos. O silêncio que se seguiu foi tenso. Poirot observou as mãos de Thorne, limpas demais para quem dizia ter examinado pinturas antigas. Um homem que evita poeira, pensou, evita também a verdade. Depois da breve entrevista, Poirot seguiu para o depósito de serviço. O instinto o guiava mais que o raciocínio. Havia aprendido que a lógica, sozinha, podia ser enganada. Era preciso equilibrá-la com o faro, o instinto que capta o detalhe que os olhos desprezam. No corredor dos fundos, encontrou Harold Blythe supervisionando a limpeza. Sr. Blythe, quantas pessoas tinham acesso ao armário de prata? Apenas eu, monsieur, e a criada principal, Margaret. E o senhor entregou as chaves a alguém naquela noite? De forma alguma. Poirot examinou o rosto do mordomo. A rigidez habitual estava intacta, mas o olhar piscou rápido demais. Ele notou a ausência de poeira em uma prateleira alta, enquanto as inferiores tinham leve acúmulo. Alguém subiu ali, concluiu. Diga-me, Monsieur Blythe, o senhor acredita na perfeição? O mordomo o encarou, confuso. Acredito no dever. Pois bem, disse Poirot, o dever sem método é caos, e o método sem verdade é apenas aparência. Deixando o mordomo, o detetive caminhou para o jardim lateral, onde o jardineiro varria folhas com mais zelo do que o necessário. O chão estava úmido, mas havia marcas discretas de corda sobre o parapeito do muro. Poirot se abaixou, tocou o resíduo oleoso e franziu o senho. Óleo de corda naval, murmurou. Um ladrão de cidade não usaria isso. Um homem com experiência militar, talvez. No mesmo instante, a lembrança de Daniel Reed, o amigo de guerra de Lord Alden, voltou à mente de Poirot. De volta à casa, ele pediu para falar com Reed, que relutantemente atendeu.
O homem, alto e bem apessoado, trazia no rosto o cansaço de quem não dormira bem. "Senhor Reed", começou Poirot, "o senhor lutou na França, não?" "Sim, fui engenheiro de campo. Trabalhei com cordas, explosivos, mecanismos, esse tipo de coisa." "Interessante. E, diga-me, o senhor dormiu na noite do roubo?" Reed sorriu de forma controlada. "Tão bem quanto alguém dorme em uma casa barulhenta." "Barulhenta?" Escutei passos e algo arrastando, talvez uma cadeira, mas não saí do quarto. "É curioso, monsieur", disse Poirot. "Todos dizem ter ouvido ruídos, mas ninguém viu nada. Uma coincidência ou uma conveniência." O tom do detetive endureceu. "Diga-me, o senhor guardava suas botas no quarto?" "Claro, por quê?" "Porque estão limpas demais para alguém que caminhou pelos corredores de pedra." Reed cruzou os braços, defensivo. "Está me acusando de algo?" "Ainda não." Poirot se levantou calmamente. "Mas note, monsieur, há uma diferença entre quem limpa as pegadas e quem as deixa. Um homem que limpa as próprias teme ser seguido." Deixando-o sem resposta, Poirot retornou à biblioteca. Lá, montou um pequeno mapa mental da casa, marcou horários, rotinas e contradições. A lógica, finalmente, começava a falar mais alto que o instinto. Ele percebeu um padrão. Todas as testemunhas mencionavam horários regulares: 11, meia-noite, 7 da manhã. Tudo cronometrado demais. Era como se o tempo dentro de Alden Manor tivesse sido coreografado. E quando há coreografia, há um coreógrafo. O detetive observou o relógio de parede. Estava parado às 11h25, o mesmo horário em que, segundo o mordomo, ele havia terminado de trancar as portas. Um detalhe esquecido, mas crucial. Chamou o mordomo. "Senhor Blythe, por que o relógio da sala azul parou exatamente às 11h25? O homem empalideceu. Eu não havia percebido. "Claro que não." Poirot inclinou-se. Mas alguém percebeu e usou o detalhe. O ladrão escolheu esse horário porque sabia que o relógio não o desmentiria. Harold engoliu em seco. "O senhor acredita que eu acredito que o senhor ama esta casa mais do que os próprios donos. E é exatamente por isso que é incapaz de admitir o erro deles." O mordomo abaixou a cabeça. "Esta família está desmoronando, monsieur. O senhor tem razão. Mas eu jamais roubaria." "Eu sei." Poirot colocou a mão no ombro dele. "Mas alguém usou o seu método para criar o próprio disfarce." Naquela noite, sozinho em seu quarto, Poirot organizou as peças. 1. Um vidro quebrado por dentro. 2. Uma corda com óleo naval. 3. Um relógio parado no horário exato. 4. Um ex-soldado com experiência em escaladas silenciosas. 5. Uma família obcecada por ordem. Era o retrato perfeito do caos planejado, o crime cometido por alguém que transformou a disciplina militar em ferramenta de trapaça. Ele escreveu em seu caderno: "A ordem é o disfarce mais eficiente do caos. Quando tudo parece meticulosamente no lugar, é sinal de que alguém o colocou lá para enganar." Na manhã seguinte, chamou todos no salão principal. "Meus amigos", disse ele observando cada rosto, "esta casa tenta esconder o crime com a mesma elegância com que pendura retratos. Mas eu lhes digo, o método do ladrão é claro. Ele agiu com precisão militar, com tempo cronometrado e silêncio absoluto. Ele conhecia os horários, as rotinas e usou a própria ordem da casa como cúmplice." Lord Alden levantou-se, indignado. "O senhor fala como se conhecesse o culpado?" Poirot respondeu com calma. "Eu o conheço, milord. Só ainda não o acusei." O vento soprou contra as janelas
e o som ecoou pela sala. O equilíbrio entre método e instinto estava completo. Agora, Poirot tinha certeza. O ladrão não era um intruso. Era alguém que acreditava tanto na própria disciplina que esqueceu que a verdade também é feita de falhas. O clima dentro de Alden Manor tornara-se pesado. As cortinas pareciam mais espessas, o silêncio mais denso, e até os passos ecoavam como acusações. A cada hora, Poirot sentia que a casa respirava culpa, mas de um tipo peculiar, uma culpa vaidosa que preferia a ruína ao reconhecimento do erro. Naquela manhã, ele pediu que todos se reunissem na sala azul, o cenário do crime. O vento rugia do lado de fora e o mar batia nas rochas como um relógio descompassado. Quando os moradores chegaram, o detetive já os esperava diante do espaço vazio onde o quadro fora pendurado. "Meus amigos", começou ele, "a verdade não se esconde em sombras, mas em reflexos. É hora de observar o espelho e não a moldura." Lord Benedict Alden cruzou os braços. "Se tem algo a dizer, diga logo, Monsieur Poirot." "Direi, milord. Mas primeiro, um lembrete. O orgulho é o disfarce mais elegante da culpa." O olhar do Lorde endureceu, mas Poirot não se deteve. Caminhou até o parapeito da janela e tocou o papel que cobria o vidro quebrado. Este vidro foi quebrado por dentro e a força aplicada não foi aleatória. Alguém o fez para dar credibilidade à cena, mas o culpado não contava que o estilhaço mais fino revelaria a direção do impacto. Lady Eleanor recuou, pálida. "Está dizendo que um de nós encenou tudo?" "Estou dizendo que a vaidade levou alguém a acreditar que poderia enganar não só a polícia, mas também a si mesmo." Ele virou-se para Edward Thorne. "O senhor retornou hoje para oferecer ajuda. Uma gentileza que soa conveniente." Thorne esboçou um sorriso tenso. "Meu retorno foi por cortesia?" "Cortesia?" Poirot ergueu uma sobrancelha. "Não, monsieur. Foi vaidade. O desejo de supervisionar sua própria inocência." A sala mergulhou em silêncio. Lord Alden olhou para o negociante com desconfiança, mas Poirot continuou. "Contudo, o senhor não é o único a carregar esse fardo. Nesta casa, todos têm orgulho demais para admitir falhas. Lady Eleanor prefere manter as aparências. O Lorde prefere culpar estranhos. E o mordomo? Ele prefere o silêncio ao escândalo." Harold Blythe baixou o olhar. "Fiz o que me pediram, monsieur. Apenas mantive a rotina." "E justamente essa rotina", disse Poirot, "foi usada contra o senhor." Ele caminhou até o armário de prata e passou o dedo sobre o metal. Alguém limpou essas prateleiras às pressas, mas esqueceu um detalhe. O pano usado tinha perfume. Um perfume caro, feminino. Lady Eleanor deu um passo para trás. "Isso é ridículo." "De forma alguma, madame." Poirot olhou diretamente para ela. A senhora disse sofrer de enxaquecas e se recolher cedo. Contudo, a criada afirmou ter visto luz acesa em seu quarto às 11h30. "Estava acordada, não neguei isso." Acordada e, talvez curiosa, talvez preocupada com a reputação de uma casa que já vinha perdendo o brilho, a dama permaneceu em silêncio, tremendo levemente. Lord Alden interveio. "Está insinuando que minha esposa tenha roubado o próprio patrimônio?" Poirot deu um meio sorriso. "Nem tudo o que se rouba tem valor em dinheiro, milord. Às vezes, rouba-se a vergonha para salvar a vaidade." Lady Eleanor rompeu o silêncio com voz trêmula. "Eu apenas quis evitar escândalo. O quadro já seria vendido, mas a venda ocorreria em segredo. Quando desapareceu, temi que descobrissem a negociação
e dissessem que estávamos falidos. Então a senhora mandou limpar o armário, quebrar o vidro e inventar o roubo? Perguntou Poirot com calma. Ela sacudiu a cabeça, desesperada. Não. Eu pedi a Reed para ajudar. Ele disse que fingiria o arrombamento. Disse que saberia fazer parecer real. O murmúrio atravessou a sala como uma rajada. Daniel Reed manteve-se imóvel, mas seu olhar denunciava tensão. Sr. Reed, disse Poirot, é um hábito perigoso misturar dever militar com sentimentalismo. Eu só quis ajudar, respondeu o homem, a voz rouca. Ela estava desesperada, com medo do escândalo. Achei que, se o quadro desaparecesse, a seguradora cobriria o prejuízo e o dinheiro resolveria tudo. Poirot aproximou-se devagar. Então, monsieur, o seu gesto de compaixão tornou-se um crime. A culpa, veja, é filha da vaidade. Reed abaixou a cabeça. Eu não planejei fugir com nada. Não? Poirot ergueu o queixo. E o cheiro de óleo naval na corda que encontrei no muro? E as marcas de sapato militar perto da janela? A encenação exigiu precisão demais para ser obra do acaso. O ex-soldado respirou fundo. Eu fiz o trabalho, sim, mas não toquei na prata, nem no dinheiro. Ah, Poirot sorriu. Então alguém aproveitou o teatro para acrescentar um ato extra. Os olhos de todos se voltaram para Edward Thorne. O negociante engoliu em seco. Isso é absurdo. É o contrário de absurdo, monsieur. Poirot ajeitou o bigode. A senhora Alden lhe confiou detalhes sobre o quadro. O senhor avaliou o preço, comentou sobre o seguro e soube da intenção de venda. Quando o falso roubo aconteceu, o senhor percebeu a oportunidade. Enquanto Reed encenava o arrombamento, o senhor retirava o quadro verdadeiro e deixava uma cópia inferior atrás do papel rasgado. Thorne tentou rir, mas a voz falhou. Isso não tem provas. Pelo contrário. Poirot retirou um pedaço de tela dobrada do bolso. Esta amostra foi recolhida atrás da moldura. A tinta ainda fresca mostra que uma cópia apressada foi colocada ali. O verdadeiro quadro, Monsieur Thorne, está em seu carro. O homem empalideceu. Lord Alden avançou um passo. Está dizendo que o senhor roubou por vaidade, milord, completou Poirot. Vaidade de provar que era mais esperto que todos nesta casa. Thorne recuou até a parede. Eu só... começou, mas não terminou. Poirot o interrompeu com um gesto. A culpa sempre fala em voz baixa, monsieur, mas o orgulho a faz gritar nos detalhes. A cópia mal feita, a pressa, o retorno por cortesia. Tudo gritava a verdade. Lady Eleanor cobriu o rosto, chorando em silêncio. Reed permaneceu imóvel, derrotado. Lord Alden, rígido, parecia mais ferido no ego do que na honra. O que será de nós agora? Murmurou Lady Eleanor. Poirot respondeu com serenidade. A verdade, madame, é como um espelho limpo. Às vezes reflete o que não queremos ver, mas ainda assim é o reflexo mais fiel. O detetive se voltou para o Lorde. O senhor verá, milord, que a decadência não vem com a perda de riquezas, mas com o medo de admitir a própria falha. Lord Alden não respondeu. Limitou-se a olhar o espaço vazio na parede, um buraco que simbolizava mais que a ausência de um quadro. Era o retrato da vaidade familiar exposto à luz. Poirot caminhou até a janela e olhou o mar. O vento havia diminuído, mas as ondas ainda batiam com força constante. Toda vaidade termina do mesmo modo, disse ele, com o som da verdade batendo à porta. Alden Manor permanecia em pé, mas já não era a mesma. O orgulho que sustentava suas colunas agora se curvava sob o peso da culpa.
Alden Manor parecia outro lugar naquela manhã. O vento cessara e o sol filtrava-se pelas janelas, revelando o pó que antes se escondia nas sombras. O crime fora desvendado, mas a verdade, como Poirot bem sabia, nunca é aceita com facilidade. Dentro da mansão, a vergonha era um convidado silencioso, sentado em cada cadeira e refletido em cada espelho. Hercule Poirot permanecia na biblioteca, de pé, diante da lareira apagada. Observava as brasas frias, como se buscasse nelas a confirmação de que a razão, por fim, triunfara sobre o orgulho. Atrás dele, Lord Benedict Alden entrou devagar, o olhar carregado de cansaço e desconfiança. Monsieur Poirot, começou com a voz rouca, confesso que ainda me espanta o senhor ter resolvido tudo em tão pouco tempo. O tempo, milord, respondeu o detetive, é uma questão de método e de escuta. As casas falam, as pessoas mentem. O lorde se aproximou, as mãos cruzadas nas costas. É curioso. Um estrangeiro vem à minha casa, anda por meus corredores e, em 3 dias, desenterra segredos que minha família enterrou há gerações. Poirot sorriu de leve. Ah, mon ami, o estrangeiro vê o que os de dentro não percebem. Quem cresce cercado por muros passa a achar que o mundo termina neles. Talvez, admitiu o lorde, mas o senhor também julga. Julgo, sim, respondeu Poirot com calma. Mas não com o preconceito da origem. Julgo pela ordem e pela lógica. O crime é um idioma universal. Eu apenas o traduzo. Lord Alden olhou para a janela. Lá fora, o jardim parecia mais vazio. As estátuas gastas pelo tempo lembravam soldados em rendição. Não entende, Poirot. Para nós, honra e aparência são a mesma coisa. O senhor desfez essa ilusão diante de todos. Então o fiz um favor, milord. As ilusões são como retratos, belas de longe, mas desbotam quando a luz muda. O silêncio se instalou. O lorde afastou-se, resignado. Quando a porta se fechou, Poirot soltou um suspiro discreto. O estrangeiro sempre é bem-vindo quando traz elogios, nunca quando traz espelhos. Pouco depois, Lady Eleanor entrou. Estava pálida, mas havia nela uma serenidade nova, quase de rendição. Senhor Poirot, disse ela, vim agradecer. Se o senhor não tivesse aparecido, tudo teria se tornado uma mentira permanente. As mentiras, madame, respondeu ele, são como o chá servido frio. No início enganam o paladar, depois deixam apenas o gosto amargo. Ela sorriu com tristeza. O senhor fala com sabedoria. Não, madame, falo com experiência. A verdade é sempre o hóspede que chega sem convite, mas é o único que permanece quando todos os outros partem. Lady Eleanor fez uma pausa. O senhor acredita que meu marido conseguirá perdoar-me? Poirot balançou a cabeça. O perdão é uma arte inglesa, madame. Lento, educado e raramente completo. Mas o tempo... o tempo tem maneiras curiosas de reorganizar as emoções. Ela assentiu e saiu em silêncio, deixando Poirot novamente só. Momentos depois, Clara Alden, a sobrinha, apareceu à porta. Segurava um caderno de anotações. — Posso entrar, Monsieur Poirot? — Claro, mademoiselle. O que deseja? — Escrever o que aconteceu. Acho que a casa precisa de uma nova história. Poirot sorriu. Uma ideia admirável. Mas antes, permita-me dar-lhe um conselho. Escreva como quem observa de fora. O olhar estrangeiro é o único que enxerga com clareza. Clara se sentou. É curioso o senhor dizer isso. Todos aqui o consideravam um intruso, e ainda assim foi o único que viu o que estava na frente de todos. É o destino dos estrangeiros, mademoiselle. Poirot ajeitou o bigode.
Somos convidados a entrar, mas raramente pertencemos. Justamente por isso, não somos cegos pelas conveniências. Ela hesitou. Deve ser solitário viver assim. Às vezes, sim. Poirot fitou o vazio. Mas é o preço de ver o mundo sem filtros. Houve um silêncio leve, como o intervalo entre duas respirações. Clara então perguntou: "O senhor já se cansou de resolver mistérios?" "Nunca", respondeu ele com um leve brilho nos olhos. "O crime muda de rosto, mas o erro humano é o mesmo. Orgulho, ganância, inveja, tudo se repete em castelos e em cortiços. Apenas as cortinas mudam." "E o estrangeiro sempre é quem as abre?" "Exatamente." Ela sorriu. "Então talvez o senhor não seja tão estrangeiro assim." Poirot inclinou a cabeça, satisfeito. "Ah, mademoiselle, se todos pensassem assim, o mundo teria menos fronteiras e mais entendimento." Horas depois, Poirot caminhou pelos jardins, observando o horizonte. O mar agora era calmo, mas o vento trazia um frio discreto. Ele parou diante da estátua de um anjo com uma asa quebrada. O mármore gasto parecia ecoar a própria história da casa, bela, mas imperfeita. O jardineiro aproximou-se. "Senhor Poirot, dizem que o senhor vai embora hoje." "Sim, meu caro, meu trabalho aqui terminou." "O senhor acredita que Alden Manor voltará a ser o que era?" Poirot observou o horizonte. Nunca nada volta a ser o que era. A verdade muda a paisagem para sempre. O jardineiro assentiu, sem compreender totalmente, e voltou ao trabalho. Poirot permaneceu ali por um momento, contemplando o mar. Aquele caso, mais do que um crime, era um retrato daquilo que ele via tantas vezes: a ilusão da perfeição e o medo de perdê-la. No fim da tarde, ele se despediu dos moradores. Lady Eleanor agradeceu novamente com lágrimas contidas. Lord Alden apertou sua mão, frio, mas respeitoso. "Monsieur Poirot, não nego que sua presença foi instrutiva, mas espero não precisar dos seus serviços novamente." Poirot sorriu. "Nenhum homem deseja que a verdade bata à porta duas vezes, milord." Clara foi a última a se despedir. "Vou escrever tudo, como o senhor sugeriu." "Faça isso, mademoiselle. E lembre-se, não escreva apenas sobre o crime, mas sobre o que ele revelou." Ela acenou, e Poirot entrou no carro que o levaria à estação. Durante o trajeto, o detetive observava a paisagem. Campos frios, vilas pequenas, o mar distante. Tudo parecia tranquilo, mas ele sabia que por trás de cada fachada inglesa havia sempre algo não dito. O motorista, curioso, quebrou o silêncio. "Desculpe a intromissão, senhor, mas é verdade que o ladrão era um dos hóspedes?" "Sim", respondeu Poirot sem virar o rosto. "Mas o verdadeiro crime não foi o roubo." "Não?" "Não. Foi o fingimento." Poirot ajeitou o chapéu. "Fingir que tudo estava em ordem, fingir que a aparência é o mesmo que virtude. Isso, mon ami, é o pecado mais comum da humanidade." O motorista riu, sem entender o peso das palavras. Poirot, no entanto, permaneceu sério. O papel do estrangeiro era esse: observar e partir, deixando atrás de si a inquietação que vem com o espelho da verdade. Ao chegar à estação, o trem já aguardava. Poirot subiu a bordo, carregando apenas sua mala e o caderno de anotações. Antes de entrar no vagão, olhou pela última vez para a estrada que levava a Alden Manor. A casa se erguia distante, solitária, como uma estátua do passado. Enquanto o trem começava a se mover, ele murmurou baixinho: "O estrangeiro vê porque não pertence."
E talvez seja essa a única forma de enxergar o que o orgulho oculta. O apito do trem ecoou pelos vales, misturando-se ao som do mar. Hercule Poirot recostou-se no assento, abriu seu caderno e escreveu: A culpa nasce da vaidade, mas é o orgulho que a alimenta. O estrangeiro é apenas o espelho que devolve à casa o rosto que ela fingia não ter. Fechou o caderno, ajustou o bigode e, com um leve sorriso, deixou o caso descansar, como uma pintura finalmente devolvida à parede certa. O trem seguia cortando os campos de Northumberland, quando Hercule Poirot fechou os olhos, permitindo-se o raro luxo do silêncio. A fumaça da locomotiva desenhava arabescos no ar frio, e cada curva do trilho parecia levá-lo não apenas para longe de Alden Manor, mas também para dentro das conclusões que ainda amadureciam em sua mente. O caso estava encerrado, sim, mas as verdades humanas que dele brotaram continuariam a ecoar. Alden Manor não havia apenas perdido um quadro, perdera o verniz que sustentava sua imagem. Sob as cortinas pesadas e o orgulho ancestral, revelara-se uma família dilacerada pela necessidade de parecer intacta. Para Poirot, o crime era apenas o sintoma. A verdadeira enfermidade era moral e, portanto, incurável por leis ou tribunais. Ele abriu o caderno de anotações e revisou as últimas páginas. Roubo simulado, conluio entre Reed e Lady Alden, oportunismo de Thorne, cúmplices involuntários, o silêncio e o medo. Fechou o caderno devagar. Nenhum tribunal condenaria a vergonha de uma casa aristocrática. E, no entanto, para Poirot, a pena já estava cumprida. A vergonha pública era mais destrutiva que qualquer sentença. O trem diminuiu a velocidade ao se aproximar de uma pequena estação rural. Poirot viu pela janela crianças brincando na plataforma, rindo, livres do peso da aparência. Sorriu discretamente. Talvez, pensou ele, a verdadeira nobreza residisse justamente na simplicidade. De volta ao vagão, um senhor inglês o reconheceu e se aproximou. O senhor é o detetive belga, não é? O famoso Hercule Poirot? Poirot inclinou a cabeça com cortesia. O próprio, monsieur. Li sobre o caso de Alden Manor. O homem folheava um jornal. O senhor os expôs diante de todos. Deve ter sido satisfatório. Satisfação não é a palavra, respondeu Poirot sem arrogância. Apenas inevitável. Mas o senhor resolveu o mistério. Isso é o que importa. Poirot olhou pela janela, pensativo. Resolver um crime é fácil. O difícil é reparar o que o causou. O homem pareceu confuso, agradeceu e seguiu adiante. Poirot permaneceu quieto. A moral inglesa, tão obcecada por regras e aparências, raramente compreendia a profundidade da falha humana. Ele, um estrangeiro, podia enxergar o que os locais evitavam olhar, mas também sabia que sua verdade não seria bem recebida. Horas depois, ao chegar a Londres, Poirot caminhou até seu apartamento. A ordem meticulosa do lugar o reconfortava, as cortinas alinhadas, os sapatos limpos, os livros simetricamente dispostos. Ali, o mundo obedecia às leis que ele compreendia. Nenhuma tapeçaria escondia orgulho, nenhum quadro fingia grandeza, apenas harmonia e precisão. Sentou-se diante da janela e, ao acender a luminária, começou a ditar para si mesmo a reflexão final sobre o caso. Em Alden Manor, encontrei 3 espécies de culpa, murmurou. A da ação, a da omissão e a da aparência. Lady Eleanor agiu para proteger sua imagem. Daniel Reed omitiu-se para proteger a dela. E Edward Thorne usou a aparência alheia para enriquecer.
Cada um acreditou ser mais esperto que o outro, e todos terminaram prisioneiros de si mesmos. Fez uma pausa, ajustando o bigode. E no centro de tudo, o orgulho britânico, essa virtude que, quando empedernida, transforma-se em cegueira. Os ingleses adoram suas regras, mas esquecem que a moral não é um adorno, é uma bússola. E uma bússola sem norte leva o homem ao mesmo abismo que tenta evitar. Do lado de fora, Londres seguia viva. O som distante de carruagens misturava-se aos apitos dos navios no Tâmisa. Poirot levantou-se e serviu-se de uma xícara de chocolate quente, seu pequeno ritual de paz após o caos. Enquanto bebia, recordou o momento exato em que Lady Eleanor confessara. O tremor das mãos, o olhar suplicante, a dor de alguém que pela primeira vez via a própria fraqueza refletida sem o disfarce do status. Ele não a odiava por isso. Pelo contrário, sentia compaixão. A vaidade, afinal, é o pecado dos que ainda desejam ser admirados. E isso, para Poirot, era um defeito humano, não monstruoso. Na tarde seguinte, recebeu uma carta com o brasão dos Auden. Abriu-a devagar. Monsieur Poirot, a casa se reerguerá. O quadro foi recuperado. Lord Auden decidiu leiloá-lo para liquidar as dívidas. Quanto a mim, deixarei a sociedade por um tempo. Clara o saúda e agradece suas palavras. Lady Eleanor Auden. Poirot colocou a carta sobre a mesa e sorriu levemente. Voilá, a redenção à inglesa, silenciosa, educada e atrasada. Ele se levantou e caminhou até a estante. Retirou um pequeno caderno de capa preta, o que reservava apenas para suas reflexões morais, e escreveu: A casa inglesa vive de fachada. Quando a fachada cai, resta a humanidade, e ela, por mais imperfeita que seja, é a única herança digna de ser preservada. Fechou o caderno e deixou-o sobre a mesa, ao lado da carta. Por um instante, o silêncio o envolveu completamente. Mas o raciocínio, esse, nunca descansava. Levantou-se e foi até o espelho, ajeitando o bigode com perfeição matemática. O estrangeiro vê o que o orgulho nacional esconde. Por isso, não é amado, é tolerado. Mas a verdade, mon ami, não precisa ser amada, basta ser exata. No reflexo, viu o homem que era, pequeno, metódico, implacável e, acima de tudo, fiel à lógica, a mesma lógica que havia desmontado as vaidades de Auden Manor, peça por peça, até restar apenas o essencial, a falha humana. No dia seguinte, uma manchete discreta apareceu nos jornais. Quadro recuperado, escândalo abafado. Família Auden agradece colaboração do detetive estrangeiro. Poirot sorriu ao ler o termo abafado. Os ingleses preferiam o silêncio à vergonha. E ele, por ironia, admirava essa elegância do desastre. Afinal, não havia necessidade de ruído quando o castigo era interno. Na semana seguinte recebeu um convite, uma palestra sobre arte e ética em Cambridge. Declínio polido, como sempre fazia. Mistérios, para ele, eram mais instrutivos que debates. À noite, sentado à mesa, organizou mentalmente as conclusões finais do caso. 1. A aparência é uma armadilha voluntária. Quem se preocupa demais em parecer justo, esquece de ser. 2. O orgulho é o ladrão invisível. Rouba discernimento, razão e compaixão. 3. A ordem sem verdade é apenas encenação. Auden Manor provou isso. 4. O estrangeiro é o espelho necessário. Não participa do enredo, mas revela o que o elenco oculta. 5. A decadência não é o fim, é o começo da sinceridade. Com isso em mente, concluiu. O caso de Auden Manor não foi sobre um quadro nem sobre um roubo, foi sobre a ilusão de perfeição.
e sobre o preço que se paga para mantê-la. Guardou o caderno e apagou as luzes. No escuro, apenas a cidade respirava. Horas mais tarde, acordou com um pensamento final, simples, como a solução de uma equação. A verdade, quando enfim se mostra, nunca destrói. Apenas revela o que já estava quebrado. E assim, no silêncio da madrugada londrina, Hercule Poirot encerrou o caso, não com aplausos, mas com compreensão. Enquanto o relógio marcava meia-noite, ele sorriu discretamente e murmurou: "A lógica venceu outra vez."